Saudações, meus amigos, aqui é o professor Felipe Gil França, bem-vindos de volta a Noções de Direito na Administração Pública. Meus caros, a matéria de hoje será ato administrativo. Na aula passada tratamos sobre poderes da administração pública, em especial o poder hierárquico, o poder disciplinar e o poder de polícia. Rapidamente, vamos lembrar sobre o que conversamos. O poder hierárquico indica aquele escalonamento de tarefas públicas, ou seja, quem pode determinar o que deve ser feito e quem deve fazer aquilo que foi determinado, sempre em nome do alcance da concretização de um determinado interesse público. Então essa organização é muito importante justamente para trazer uma legitimidade do agir estatal para saber o que pode ser feito, quando pode ser feito e como pode ser feito, ok? Depois, o poder disciplinar e o poder de polícia estabelece limites de atuação. O poder disciplinar estabelece limites de atuação para aqueles que estão dentro da administração pública, para aqueles que estão sob o regime jurídico administrativo, e o poder de polícia estabelece limites para aqueles que estão fora da administração. Os cidadãos, aqueles que dependem da administração para atender algum anseio, algum reclame, ou justamente para que o interesse público seja realizado para promover o tão esperado desenvolvimento intersubjetivo que a nossa Constituição indica. Ou seja, precisamos da administração para que todos possamos evoluir, possamos ter sempre um amanhã melhor do que hoje, por meio do exercício desses poderes de limitação, seja dentro da administração o poder disciplinar, seja fora da administração o poder de polícia, e dentro de uma organização legítima que é sempre estabelecida em lei. Então, a atividade que pode ser resumida em poderes da administração pública precisa necessariamente ter esse respaldo legal. Ok? Vamos para a matéria de hoje, então, meus amigos. Ato administrativo. Os objetivos dessa aula, então, basicamente são identificar os atos administrativos, compreender e desenvolver a habilidade de aplicação dos atos administrativos, compreender como os atos administrativos são instrumentos de realização dos objetivos fundamentais da República, estampados lá no artigo 3º da Constituição Federal. E relembrando, a ideia central, o núcleo desses objetivos fundamentais da República é de promoção do desenvolvimento de todos os participantes do Estado, ou seja, você, eu, os demais colegas, as empresas que também fazem parte desse Estado, em resumo, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas e todos aqueles que se envolvem com o mesmo objetivo, como eu já disse para vocês, de ter um amanhã melhor do que hoje. Meus caros, assim como estabelecido no material didático de vocês, e peço que vocês acompanhem a aula junto com o nosso material, o ato administrativo, ele é basicamente a expressão do Estado, a expressão da administração pública. Como a administração pública, ela indica o que deve ser feito, indica o que não deve ser feito, em nome daqueles objetivos fundamentais que eu acabei de citar para você. Mas, professor, o ato administrativo, ele é equivalente, ele é igual, um ato nosso aqui do mundo privado, um ato comum das nossas vidas? Não, meus caros. Como conversamos na última aula sobre poderes administrativos, e a organização das aulas foi assim estabelecida com esse objetivo, o ato administrativo decorre do exercício de um poder da administração. Qualquer ato administrativo nessa condição precisa ter poderes especiais para atingir um fim especial. Qual o fim, qual o objetivo especial de qualquer ato administrativo? Promover um determinado interesse público. Logo, vamos buscar aqui no slide uma ideia inicial de ato administrativo. Admite-se como ato administrativo a expressão jurídica unilateral, externa e concreta da administração pública, ou daqueles legalmente legitimados para tanto, advinda, proveniente do seu exercício de função administrativa do Estado.
Ou seja, temos aqui negritados os pontos que precisamos destacar, os pontos que precisamos debater rapidamente nesse nosso módulo. Expressão jurídica unilateral do Estado, ou seja, o ato administrativo, via de regra, não precisa da vontade da outra parte para ser expresso. Ele é um ato, preferencialmente, de forma geral, unilateral, vertical, ou seja, o Estado se comporta numa situação acima do particular. E isso está justificado, se vocês buscarem lá no início das nossas aulas, inclusive está no material de vocês, naquele eixo do regime jurídico administrativo que estabelece a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ou seja, demanda-se, via de regra, uma unilateralidade do ato administrativo. Ok? Isso quer dizer que, de forma geral, não se precisa de uma autorização particular para essa atuação, lógico, sempre conforme os limites legais. Externa e concreta. Meus caros, a ideia de externar o ato administrativo é lembrar que a mera vontade do administrador não gera efeitos jurídicos. O que isso significa dizer? Se o administrador, ele pretende, por exemplo, assinar, emitir um ofício, enquanto ele não efetivamente emitir esse ofício, não é um ato administrativo, é uma mera manifestação da sua vontade interna, pessoal. Concreta, além de emitir esse ato administrativo, precisamos ter concretamente no mundo real esse ato administrativo gerando efeitos, ok? Mesmo que esses efeitos sejam ilegais, contrários à norma. Vamos aqui discutir ainda na aula de hoje que o ato administrativo ilegal, ele é ato administrativo, só não está em consonância, só não está conforme a lei, ok? Então, nesses 3 primeiros pontos, precisamos lembrar que o ato administrativo, via de regra, ele não precisa pedir favor ao universo particular para ser emitido, ele decorre do exercício do poder, dos poderes administrativos, principalmente daquela ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ele precisa ser externo e concreto, ou seja, ele precisa existir no mundo real, não só ficar no âmbito interno do administrador. E, finalmente, exercício de função administrativa do Estado, ou seja, decorre de um regime jurídico administrativo. A ideia de decorrer do regime jurídico administrativo é, de novo, voltar à aula sobre o regime que nós tratamos aqui. Existem prerrogativas e existem sujeições, existem poderes e existem limitações no exercício desse ato administrativo. Por ele ser unilateral, não significa que ele pode fazer o que bem entender. É justamente o inverso. O ato administrativo, por ter uma força maior, ele também tem limitações muito maiores, meus amigos. E como eu já conversei aqui com vocês, e até para vocês não se esquecerem, isso lembra muito a ideia do princípio do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se nós imaginarmos que o ato administrativo, ele é, via de regra, mais forte, ele traz efeitos mais contundentes que o ato, via de regra, logicamente, da iniciativa privada, ou seja, ele precisa ser atendido pelos cidadãos, por meio do poder de polícia, ele precisa ser atendido pelos servidores por meio do poder disciplinar. Ele também tem uma série de limitações, de sujeições, de amarras muito maiores. E essas limitações, essas amarras, logicamente, estão estabelecidas em lei. Pressupostos do ato administrativo são as condições básicas para a verificação da sua conformação legal, bem como para a respectiva produção de efeitos. Como eu conversei aqui com vocês, são 3 os pressupostos do ato administrativo: perfeição, validade e eficácia. Meus caros, em primeiro momento, para identificar o ato administrativo, nós precisamos saber que ele existe. Mas, professor, isso é óbvio. Eu vejo um ofício, eu vejo um parecer, eu vejo uma decisão do meu chefe, e esse é um ato administrativo, não há dúvidas. Muito bem, esses atos do dia a dia, esses atos comuns, realmente são de fácil
são facilmente compreensíveis como atos administrativos. Porém, meus amigos, existem alguns atos administrativos que, por suas características, eles são de difícil concretização ou de difícil aceitação como ato administrativo. E se essa dificuldade for tão extrema que chegamos ao ponto de não aceitá-los como ato administrativo, ou até mesmo não aceitá-los como ato jurídico, nós não temos como considerá-los como detentores de todos aqueles poderes e, consequentemente, detentores de todas aquelas sugestões. Vamos imaginar o seguinte exemplo aqui, eu trago um exemplo do pessoal dos meus estudos. Eu lembro que ao final da faculdade, aquelas festas de formatura e tal, festas sempre muito alegres, etc. Tivemos a seguinte situação: um grande churrasco para comemorar o fim dos estudos, e um amigo nosso que chegou atrasado desse churrasco estacionou o carro em cima da calçada, na frente do lugar do churrasco, porque ele entendeu por bem chegar atrasado, mas rapidamente alcançar ali o local da festa. Muito bem, após a festa, após o decorrer da festa, já tarde da noite ou começo da manhã, também não me lembro muito bem, esse amigo foi voltar para casa e encarou no seu carro e identificou no seu carro uma multa de trânsito por estar parado em cima da calçada. Porém, meus caros, essa multa ou essa suposta multa de trânsito estava escrita numa bolacha de chope. Olha, R$1 milhão por ter estacionado o carro na calçada. Esse meu amigo, depois de muita festa, talvez um pouco alterado, sentou ao lado do carro e começou a chorar desesperadamente. Encontramos esse amigo nessa situação. Por que aconteceu? O que foi? Você foi assaltado? O que foi que houve? Não, recebi uma multa de R$1 milhão, não tenho como pagar essa multa. A nossa dúvida era se explicávamos para esse amigo que esse ato administrativo não é um ato administrativo em razão do absurdo das suas características, ou seja, não foi feito da forma adequada, o seu conteúdo é completamente absurdo, né? E quem provavelmente emitiu essa multa também não tinha competência, ou seja, não tinha nenhuma característica mínima para ser um ato administrativo, tampouco para ser um ato jurídico. Ou seja, aquela brincadeira, logicamente, de algum outro colega de emitir essa suposta multa para esse amigo que estava lá em prantos, não gerou ato jurídico, não gerou consequências jurídicas no mundo real, a não ser a tristeza ali momentânea do nosso amigo. Ou seja, para ser um ato administrativo, esse ato no mundo real, ele precisa passar por uma série de condições, uma série de barreiras que indiquem minimamente que ele tenha condições de gerar efeitos jurídicos. Lembre-se, por exemplo, daquela brincadeira de jogar uma pedra no lago. Né? Quando você joga uma pedra no lago, gera uma série de ondas, né? ao redor dessa pedra. O tamanho dessas ondas depende, muitas vezes, da força que você jogou a pedra ou do tamanho da pedra. Se a pedra for maior, se jogar mais forte, necessariamente vai ocorrer ondas maiores. É muito parecido com o que ocorre no mundo real para o mundo jurídico. Vamos imaginar que aqui nós jogamos uma pedra e essas ondas provenientes da colisão dessa pedra geraram efeitos no mundo jurídico. Aqui está o mundo real, aqui está o mundo jurídico. Se essas ondas alcançarem o mundo jurídico, nós teremos um ato jurídico. E ao adentrar essa pedra, ao adentrar no mundo jurídico, a primeira coisa que o mundo jurídico vai fazer é um juízo de certo ou errado. Como assim, professor? É o que vocês fazem. A primeira vez que vocês me viram aqui, ou a todo momento que vocês estão me vendo, vocês estão fazendo juízo de certo ou errado. Essa camiseta que o professor preto está usando é feia, é bonita. Essa careca do professor está brilhando, não está brilhando. E assim por diante. Esses juízos de valores, normalmente binários porque certo ou errado, feio, bonito, alto ou baixo, são juízos que nos auxiliam a fazer escolhas. E a partir das escolhas e das escolhas que essas escolhas impõem, é que nós prosseguimos nas nossas vidas. E isso ocorre igual no mundo jurídico.
Por quê, professor? Porque o mundo jurídico, ele é o reflexo do que acontece no nosso mundo. Esse mundo jurídico só acontece na nossa mente, meus caros. A diferença é que o mundo jurídico é uma mente coletiva. Importa o que você acha, importa o que eu acho, importa o que o outro colega acha, importa o que o presidente da República acha, importa o que o juiz acha, importa o que o legislador acha. Agora, o que nós achamos no mundo real, normalmente, enquanto está na nossa mente, só importa para nós mesmos. Estamos falando desse mundo jurídico. Aconteceu um fato real, aconteceu, jogamos essa pedra, se ela alcançou o mundo jurídico, ou seja, se ela foi relevante o suficiente para trazer algum efeito jurídico, nós precisamos, o mundo jurídico precisa fazer um juízo de certo e errado. Esse juízo de certo e errado é o quê? Pressuposto da validade. Então passamos primeiramente pelo pressuposto de perfeição, a pedrinha, o fato do mundo real chegou ao mundo jurídico, ou seja, pressuposto de existência. Segundo, passamos pelo pressuposto de validade, conformação legal, ou seja, se adequa ou não à lei. O resultado desse positivo ou negativo, ou seja, se adequa ou não à lei, vai influenciar como o mundo jurídico devolve essa pedra. E isso é muito importante. Esse ato jurídico, o ato jurídico administrativo, lembremos, que é importante deixar claro, todo ato administrativo é um ato jurídico. Tá? Então esse ato jurídico administrativo que chegou no mundo jurídico, que teve esse juízo de certo e errado, ele muitas vezes precisa voltar para o mundo real. Ou seja, para gerar os efeitos jurídicos para que todos nós tenhamos a possibilidade de seguir essa dicção jurídica. Se essa pedra que foi jogada para o mundo jurídico voltar para o mundo real e gerar os efeitos, nós teremos um juízo de eficácia do ato administrativo. Então o ato administrativo, ele tem esses três pressupostos: existência ou perfeição, validade e eficácia. Vamos aqui citar um exemplo prático. Lembra o caso do vazamento de fotos na internet da Carolina Dickmann, que após geraram a lei Carolina Dickmann, né, que traz essa punição por esse tipo de situações que foi, infelizmente, vivenciada por essa atriz. Foi um fato que ocorreu no mundo virtual. Temos aqui um outro círculo, que trouxe consequências para o mundo real, que trouxe consequências para o mundo jurídico. O mundo jurídico fez um juízo de certo e errado e disse, está errado, que devolveu essas consequências para o mundo real, ou seja, uma nova norma que estabelece que a partir de então esse tipo de situação vai ser punida, e certamente essas consequências do mundo real trouxeram uma nova regulação, uma nova forma de agir, ou esperamos, né, uma maneira de repreender aqueles que vazam fotos tal como foram vazadas. Agora pense de outra forma também. Esses joguinhos de computador, etc., que se jogam online, no mundo virtual também, tal como o primeiro exemplo da Carolina Dickmann. Se alguém, eventualmente, nesses joguinhos online, mata uma outra pessoa, virtualmente, quais são as consequências desse assassinato virtual no mundo real? Na maioria das vezes, as consequências são, assim, uma tristeza, né, daquele que morreu, uma chateação, mas começa o jogo de novo e volta-se a brincar. Via de regra, se for só isso que ocorrer, se não tiver outro dano, né, imaginável nessa situação, essa morte do mundo real não gera efeitos suficientes, não é forte o suficiente para atingir o mundo jurídico. Entendem? Ou seja, não temos necessariamente um julgamento jurídico de certo e errado. Como assim, professor? Vocês imaginam se eu jogando aqueles joguinhos de tiro, de guerra, matar uma pessoa, eu vou ser condenado no tribunal real? Normalmente não, né? Não temos como, a princípio, imaginar que isso ocorra. Então, sequer temos nessa situação um ato jurídico.
porque ele não foi relevante o suficiente para, de maneira coletiva, atingir as nossas vidas. A não ser esse mero dissabor de você ter perdido o teu jogo. Tá? Vamos adiante, meus amigos. Não, é só um ponto antes de nós, ainda no pressuposto administrativos. Temos que lembrar, então, que um desses pressupostos é obrigatório em todos os momentos. Qual deles? Validade, eficácia ou perfeição? Vamos imaginar que um ato administrativo ele pode ser perfeito, válido e eficaz. Muito bem. Um ato administrativo pode ser perfeito, inválido e ineficaz? Pode. Um ato administrativo que não esteja em conformidade com a lei. Mas ele é um ato administrativo, ele entrou no mundo jurídico. Um ato administrativo pode ser perfeito, válido e ineficaz? Pode. Ele pode ter entrado no mundo jurídico, ele pode ter as condições mínimas para ser um ato jurídico, pode estar em conformidade com a lei, porém, por algum termo ou alguma condição, ele ainda não teve efetividade, os seus efeitos ainda não foram sentidos no mundo real. Por exemplo, plano de escape de incêndio aí, do prédio ou onde vocês estejam estudando. Ele é um plano, ele é um ato administrativo, está sobre o regime jurídico específico desse ente público, né, em que nós estamos. Ele é válido, está em conformidade com todas as regras dos bombeiros, com todas as normas de segurança que estabelece, mas ele ainda não tem eficácia. Por quê? Porque não aconteceu incêndio. Que bom, né? Isso é ótimo. Agora, a eficácia dele está condicionada a esse fato que é incêndio para ter a sua vigência. Ou, muitas vezes, estabelece, como chamamos no direito, uma vacatio legis, ou seja, um tempo para o início da vigência da lei. Então, muitas vezes nós observamos um regulamento administrativo, etc., que diz: esse regulamento entrará em vigor daqui 10 dias, daqui 30 dias. Ou seja, enquanto esses 30 dias, enquanto esse tempo não tiver sido ultrapassado, aquela norma, aquele regulamento vai ser perfeito, vai existir, vai ser válido, né, porque está em conformidade com a lei, mas ainda não vai gerar efeitos no mundo real. Isso é, o único pressuposto obrigatório para o ato, e qualquer ato administrativo, é perfeição. Sem a perfeição, sem a existência, não se fala de ato administrativo. Ok? Vamos adiante. Elementos do ato administrativo. E aqui eu faço para vocês um resumo, meus caros, um resumo que facilita muitas vezes a nossa compreensão, e vocês vão estudar um pouco mais a fundo aí junto com o material de vocês, né, que está em mãos, sobre os elementos do ato administrativo, sobre os pedacinhos que formam o ato administrativo. Imagine que elementos são aqueles pedacinhos de brinquedo de montar, né? Ou de um quebra-cabeça que sem um deles fica falho, fica justamente incompleto o ato administrativo. Então temos a causa, a competência, o objeto, a finalidade e a forma. Para lembrarmos de quais são esses elementos, nós temos que fazer necessariamente essas perguntas. O porquê desse ato administrativo? Por que nós estamos emitindo? Por que estamos produzindo esse ato administrativo? Quem está emitindo esse ato administrativo? O que é esse ato administrativo? Para que é esse ato administrativo? E como foi feito esse ato administrativo? Por mais óbvias que parecem essas perguntas, elas facilitam muito o exercício de controle do ato administrativo. Lembre-se que nós estudamos aqui direito administrativo justamente para controlar a atuação do Estado, para controlar a atividade administrativa. Então, o porquê está relacionado à causa do ato administrativo, o quem está relacionado à competência, ou seja, o agente competente, o agente que tem a prerrogativa legal de emitir aquele ato administrativo, o que está ligado ao objeto, a efetivamente o núcleo do ato administrativo, a sua identidade, né, a identidade do ato administrativo, a finalidade, quais são as razões desse ato administrativo, e a forma é como ele é feito, qual é o procedimento, ou qual é a
melhor adequação, né, dentro do rol de possibilidades legais que existem para emitir, para produzir, para concretizar esse ato administrativo. Então aqui, como eu expliquei para vocês, a razão da produção do ato é a causa, quem está produzindo o ato é a competência, o conteúdo do ato administrativo é o objeto, os objetivos do ato administrativo é a finalidade, né, o elemento finalidade, as características do ato administrativo é a forma. Daí aqui, meus amigos, em especial me reporto a uma lei específica, a Lei de Ação Popular, é uma lei antiga, que traz o fundamento legal, que explica o porquê o ato administrativo precisa ter esses elementos especificamente. Vamos aqui para a norma. A Lei de Ação Popular, que é de 65, assim expressa: são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, ou seja, entidades públicas, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Como se depreende do parágrafo único da norma citada, para a conceituação dos casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes regras. Ainda na norma, né? Ainda na lei que nós estamos aqui lendo. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Ou seja, se aquele agente, se aquele servidor público não tem autorização para emitir aquele ato, ele simplesmente não pode produzir ou tentar concretizar aquele ato administrativo. Realmente precisa estar expresso a possibilidade de agir de determinada forma. O vício de forma consiste na omissão, ou seja, deixar de fazer, ou na observância incompleta, ou seja, fazer de maneira incompleta, logicamente, ou irregular, fora dos parâmetros legais, de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. E aqui tem uma conexão tanto com o princípio da eficiência, princípio da legalidade e princípio da moralidade. A ilegalidade, em especial, é lógico que todos os princípios precisam estar inclusos na produção do ato administrativo, mas o destaque é esses três. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou ato normativo, ou seja, o ato administrativo não pode ser contrário à lei. Isso, mais uma vez, parece algo óbvio, mas algumas situações é esquecido pelos nossos governantes, né? E sabemos bem disso. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. E aqui é extremamente relevante lembrarmos que tudo aquilo que justifica toda a motivação do ato administrativo precisa ser verossímil, ou seja, precisa indicar a verdade, precisa ser legítimo, ou seja, precisa vir de um agente que necessariamente tem competência para tanto, e precisa estar de acordo com a lei. Nós imaginamos, nós lembramos desse tipo de situação quando, por exemplo, somos multados por estar falando no telefone celular. Mas, poxa, como acreditar naquele agente de trânsito que disse que eu estava falando naquele horário no celular e não acreditar em mim? Por quê? Existe todo um regime jurídico administrativo de poderes em que os motivos, eles são verdadeiros, legítimos e indicam a dicção legal, indicam algo que a norma protege. A norma, né, o sistema jurídico protege. O desvio de finalidade se verifica quando a gente pratica autovisando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência. Aqui eu sempre faço uma brincadeira com os nossos alunos sobre a ideia do eu mirei no gato, acertei no coelho, né? De forma geral, essa situação não pode ser aceita porque a finalidade do ato administrativo precisa sempre estar vinculada a um determinado interesse público. Ok? Adiante, meus caros, e já para o final, vamos aqui lembrar a diferença entre ato vinculado e ato administrativo discricionário, meus caros.
O ato vinculado é aquele ato que está preso à norma, onde a norma ela deixa um pouco espaço de